Alô, amigos, alô, amigas, muito bom dia. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Batalha na TV, este nosso encontro de todos os domingos pela manhã, aqui na TV Atalaia, Organizações Walter Franco. Olha, nós estamos vivendo um período de muita angústia no mundo inteiro. São muitos os problemas, principalmente depois da pandemia do Covid. E isso leva a ansiedade, depressão, tristeza, algumas vezes suicídio. E como lidarmos com esses problemas, com estas situações? Por isso, nós convidamos aqui o psicólogo Daniel Roberto Soares, que vai dar dicas importantíssimas para vocês, meus queridos e minhas queridas, que nos acompanham a partir de agora. Daniel, bom dia. Bom dia, Batalha. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre comportamento humano, falar sobre sentimento, sobre emoção e como que isso interfere diretamente no nosso comportamento. O seu comportamento diz muito do que você está sentindo. Em um mundo de dificuldades como hoje, como é que as pessoas podem conseguir escapar exatamente dessa armadilha, podemos dizer assim, da ansiedade, da depressão, etc. Agora a gente precisa diferenciar duas coisas. O que é o estresse e o que é a fadiga emocional, né? O que é esse cansaço e o que é o estresse. Porque o que é o seguinte, cansado, qualquer atividade nos deixa. Então você fez uma atividade muito forte, você vai ficar extenuado. Agora, quando isso não tem sentido, aí é estresse. Por exemplo, dançar a noite inteira numa festa. Cansa, mas não estressa. É verdade. Então, quando você não vai conseguindo encontrar sentido ao que você precisa fazer, aí você começa a ficar estressado. Eu vou citar um fato aqui que foi muito comentado recentemente. Foi o suicídio da ex-jogadora de vôlei, né? Da seleção brasileira, enfim, famosa, com condições, com dinheiro e tal, e que as pessoas no entorno dela não observavam nenhum comportamento estranho. Inclusive, às vésperas de cometer o ato que cometeu, ela gravou para as redes sociais dizendo que ia fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. O que é que leva uma pessoa a uma situação dessa, Daniel? A gente precisa ver isso como multifatorial. Eu fico buscando uma causa para que aquela causa talvez resolva um pouquinho da minha culpa, da minha mágoa, da minha tristeza por não ter percebido isso, sobretudo em alguém que é perto, né? Algum parente, etc. e tal. Então, quando eu acho uma causa, é como se está resolvido. E tem muito mito, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre suicídio, de falar sobre morte. As próprias pessoas têm vergonha. É uma vergonha muito grande de dizer, uma determinada parente meu cometeu suicídio, etc. Então a gente precisa desmistificar, e tirando isso, transtornos mentais, depressão, doenças, etc. Isso é um fator de risco? Traumas, situações... Falta de dinheiro. Falta de dinheiro, relacionamento. Quantas pessoas, por desilusão amorosa, seja como Ou tem gente que tem relacionamentos demais, isso complica também. Também complica demais, porque em excesso complica demais. Tem que administrar os problemas. Nós vamos chamar, com essa brincadeira aqui para descontrair o programa, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e voltamos já, na sequência do Batalha na TV, aqui pela TV Atalaia, Organizações Walter Franco. Daniel, até que ponto o período da pandemia contribuiu para aumentar todo esse... A gente sabe que desemprego aos montes, né? O estresse de ficar, problemas familiares, das pessoas ficarem 24 horas dentro de casa. Toda mudança, ruptura, toda mudança abrupta, né, de realidade, de situação, isso é potencialmente estressogênico, é ansiogênico, ou seja, pode gerar muito estresse, muita ansiedade. E na pandemia foi uma quebra de paradigmas para tudo que é lado, né? A incerteza, medo, o que é? Fica em casa, não fica em casa, põe máscara, não põe máscara, quanto tempo? Falaram que era 15 dias, depois foi piorando. E ninguém sabia, pessoas jovens, saudáveis,
saudáveis, atléticas, pegavam o Covid, né, e vinham a falecer, e às vezes pessoas mais idosas, etc., com uma série de problemas, era assintomático. Então, foi gerando, as vacinas eram eficazes, isso tudo foi gerando mudanças. Mas uma coisa é inegável, realmente a gente conseguiu parar e olhar um pouco mais para o emocional. As pessoas falam assim, não é nada não, é só psicológico. Não, é tudo, é psicológico. E se o emocional não é tratado, isso pode ser terrível, né? Como é que uma pessoa sozinha, por exemplo, ela pode sair dessa fase, ela pode minimizar a questão da ansiedade e voltar a ter um convívio com a sociedade? É claro que toda vez que eu estou olhando para um problema, eu primeiro preciso identificá-lo. Então, a partir do momento que eu identifico, sim, existe um problema, aí eu consigo, obviamente, tratar. Às vezes a gente nem percebe, a gente só sabe que não está legal, que não estou me sentindo muito bem, mas não consegue identificar muito bem as nossas emoções, separar emoções de sentimento, saber e aumentar o repertório, né? É muito comum. A pessoa chega em casa depois de um dia de trabalho e daí a pouquinho começa a brigar com a esposa, com o filho, com o cachorro, e sai. Aí fala, o que foi? Não sei, estou irritado, me deixa quieto. Dificilmente a pessoa consegue fazer uma análise. O que está vendo? Essas questões, tanto da depressão como da ansiedade, na maioria das vezes, claro, levam as pessoas à procura de profissionais da área, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, etc. e tal. E, via de regra, são passados medicamentos. Existe o perigo dessas pessoas se tornarem dependentes químicas em função de tudo isso? Uma vez diagnosticado, aí eu preciso montar um plano terapêutico de tratamento, que pode ou não envolver medicação. Eventualmente, o uso abusivo de qualquer substância, inclusive medicação, ela pode levar à dependência. Fazendo um acompanhamento com um bom psiquiatra, com um bom psicólogo, as chances disso acontecer minimiza. Muito bem. Daniel Roberto Soares, satisfação muito grande conversar com você aqui. Maravilha. É muito importante realmente a gente olhar um pouquinho para dentro, né? O pessoal fala, por onde que eu começo? Começa por dentro. É de dentro para fora, né? Entendendo um pouquinho mais suas emoções e sentimentos e como que isso reflete aí no comportamento. Chegamos ao final do programa Batalha na TV de hoje. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta com fé em Deus no próximo domingo, às 8h30, aqui pela TV Atalaia Organizações Walter Franco. Um abraço e até lá.